Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente, estamos no capítulo 24. Não deixeis a candeia sob o alqueire. Não, dizendo melhor, não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não escondamos a verdade. Iluminemos, através de nós, do nosso exemplo, do que quer que façamos, onde estamos, a fim de que também não só nós, mas todos aqueles que compartilham conosco das experiências do dia a dia, também se valham dos bons exemplos e das boas atitudes que nos esforçamos, muitas vezes, muitíssimo, para exercitar a cada dia. Nada de sermos ainda espíritos iluminados, mas já podemos colocar-nos, pelo menos, como espíritos esforçados. Caindo, sim, mas buscando levantar, buscando não incorrer nos mesmos erros, nesse esforço mais consciente de trabalho, de progresso. Estamos hoje entrando num novo subtema do capítulo. Este subtema é: os sãos não têm necessidade de médico. Baseia-se numa fala de Jesus. Então, o item 11 vão ser 3 versículos do capítulo 9 da narração de Mateus, que está no Novo Testamento. Versículos 10, 11 e 12 do capítulo 9, onde temos Jesus estando à mesa na casa desse homem, Mateus, não é? Jesus tinha refeições, era convidado a comer em vários lugares e era sempre seguido por um montão de gente, e sempre estavam lá misturados os homens do templo para testá-lo, como vamos ver aqui. Então Jesus estava à mesa na casa desse homem. Aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os publicanos, assim como as pessoas de má vida, também eram mal vistos, eram cobradores de impostos. Cobravam dos judeus para repassar aos romanos, e eram judeus. O que os fariseus, aquilo que falamos, não é? Os homens do templo, os fariseus eram os responsáveis para verificar se as pessoas estavam cumprindo vamos chamar assim, os preceitos da lei mosaica. Então, os fariseus, tendo visto não é, que essas pessoas de má vida e publicanos sentavam-se também à mesa, disseram aos seus discípulos, vejamos, não falaram direto com Jesus, falaram com os discípulos de Jesus. Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes. Então, eles perguntam aos discípulos, mas é Jesus que lhes responde. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. E então Kardec vai comentar sobre essa resposta de Jesus. Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então, aqueles de má vida, para ter melhor vida, precisavam de esclarecimento. Os doentes precisam de socorro. E é muito interessante quando os que estão no desvio se reconhecem no desvio, porque então vão buscar algo melhor, podem vir a buscar se quiserem, mas veem que, se quiserem, eu preciso buscar outro melhor. Por quê? Porque eu reconheço que estou no desvio, eu reconheço que eu tenho um problema. Como as pessoas que têm um problema com álcool, todo mundo às vezes está vendo, mas eles mesmos dizem que não tem problema nenhum. Então, se a pessoa não reconhece que tem um problema, ela não vai buscar a solução, ela não vai trabalhar a superação.
É importante que nós nos reconheçamos como doentes, porque esses fariseus também estavam no desvio? Estavam, mas se achavam ali muito bem, obrigado. Então Jesus não os confronta, porque num determinado momento eles iriam ver que estavam também no desvio. Nesse caso, no desvio, não é, moral. Por quê? Porque Jesus vivia chamando-os de hipócritas. Falavam sobre as leis, vigiavam se todos estavam a cumprir, mas eles mesmos não cumpriam. Daí Jesus chamá-los de hipócritas. Vejamos então que sobre essa fala de Jesus, os sãos não têm, os sãos, os sadios, os que estão bem de saúde, não têm necessidade de médico, mas os doentes sim, esses têm. No item 12, Kardec começa a comentar da seguinte forma: Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são esses pobres e deserdados os que têm maior necessidade de consolações. Aos cegos dóceis também, de boa fé, porque pedem para ver. E não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada, que era bem ali o caso dos fariseus. Agora, Kardec vai começar a falar de um ponto muito interessante, que é sobre a mediunidade. Não vamos esquecer que todos nós somos médiuns. Todos nós conseguimos perceber em maior ou menor grau a influência dos pensamentos, dos espíritos, e tudo está ligado à questão da sintonia. Mas existem algumas pessoas que têm essa mediunidade mais ostensiva, não é? Que possibilita o trabalho mediúnico, em reuniões mediúnicas. Então vejamos, e que àquela época de Kardec foram muito utilizados os médiuns para que os espíritos trouxessem informações, inclusive, claro que toda a doutrina espírita se baseia na revelação que os espíritos superiores trouxeram, mas a mediunidade, na metade do século XIX, nesse momento em que surge a doutrina espírita, ela se torna, houve uma invasão organizada no mundo físico e haviam muitos médiuns, mas muitos médiuns. Os espíritos se faziam ouvir em saraus e festas. Então haviam muitos médiuns, muitos espíritos, e é claro que a qualidade da comunicação mediúnica dependia da qualidade moral do médium. Estamos fazendo esse preâmbulo para então o que Kardec vai vir a nos dizer. Vejamos então. Essas palavras, quais palavras? Que já falamos tanta coisa, não é? Vamos relembrar. Aos cegos dóceis e de boa fé, no caso, o que Jesus vinha trazer de benefícios, não é? Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos, que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Essas palavras, como tantas outras, diz Kardec, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se, por vezes, que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores, como a própria presença de Jesus na mesa de refeições, não é? Deveriam ser só pessoas muito ilibadas, mas será? Vejamos o que Kardec diz. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como, por exemplo, a faculdade de ver, a faculdade de ouvir e a faculdade de falar. Então, a faculdade mediúnica seria mais uma faculdade. Não há uma faculdade da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar.
E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. É bem interessante isso, não é? Ah, não, eu só vou dar a fala para quem falar coisas boas. Ah, ia ter muito mudo por aí, não é? Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que das faculdades abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? Não é? Ah, só os mais dignos. Ah, mas eu não sou digno, então ia ficar muito difícil. Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? Com certeza. Kardec é brilhante, não é? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Estes últimos, os viciosos, não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria, o vicioso, não é? Do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, aqui ele está falando do médium, não é? O médium é o primeiro beneficiado da mensagem dos espíritos, ele a recebe diretamente. É médium na medida que a transmite, então é medianeiro do mundo espiritual para o mundo físico, mas ele a recebe diretamente. Então é isto que Kardec está dizendo. Vamos lá aqui. A mediunidade é dada sem distinção a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as fileiras, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios, para os fortalecer, aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que têm necessidade de médico, porque Deus, que não quer a morte do pescador, privaria, não é, a mediunidade de um médium não oralizado, vamos dizer, não é? Do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse, esses conselhos, por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir buscar a luz ao longe, lhe a coloca na mão, coloca a luz na própria mão. Então, olha, você vai receber a mensagem diretamente, você vai ouvir diretamente dos bons espíritos a mensagem. Coloca, então, na mão. Não é bem mais culpado este, que recebe esta mensagem diretamente, se não a considerar. Que tipo? Eu não fiz porque eu não sabia. Eu não fiz, eu não sabia onde buscar. Nesse caso, foi dado na mão. Não precisou buscar em lugar nenhum. Ouvia diretamente e escolheu não seguir. É o que ele faz aqui esta pergunta. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando escrito, ele mesmo visto seus olhos. Vamos dizer que ele escreva inconsciente. Eu não sei o que eu escrevi, mas depois ele vai ler. Né? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, no caso, ele escreveu, ele viu, ouviu com seus ouvidos, pronunciou com sua boca a sua própria condenação. Quer dizer, muitos são médiums, escritores, psicógrafos conscientes, outros não. Outros podem ser médiums psicofônicos, ou seja, falantes, não é? Conscientes, outros não. Mas não ficam sem saber o que está sendo dito. Depois é-lhes dito que foi o que o Espírito disse. Então, e mesmo que eles não lembrem, o Espírito, eles, não é? Não lembram porque voltam do transe e não lembram. Mas lá no momento de receber a mensagem, receberam diretamente. Então,
É o cérebro físico que não deixa lembrar, mas a mensagem foi recebida. Se não as aproveita, é então que é punido com a perda ou a desmoralização da sua faculdade, da qual os maus espíritos podem se apoderar para obsidiá-lo e enganá-lo, sem prejuízo, ou seja, acrescentando-se aí as aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos, e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, quando um dos óbices do mau uso da mediunidade é a perda ou suspensão dessa mediunidade, mas a perda ou suspensão ainda é uma coisa muito boa, porque ele simplesmente deixa de receber mensagens, até mérito precisa ter para se ter uma perda ou suspensão da mediunidade. No caso de não haver nem perda ou suspensão, ou seja, há um mau uso, e não se colocar o médium em sintonia com os bons espíritos, por estar usando mal a mediunidade e daí fazer sintonia com maus espíritos, acabar sendo entregue pelos bons espíritos às companhias que ele mesmo decidiu ter, que são os maus espíritos. E sendo assim, o que os maus espíritos vão fazer? Vão obsidiá-lo, vão atormentá-lo. Mas isto não é tudo, porque ainda fica a responsabilidade de ter usado mal a faculdade. E isso, então, haverá, junto à lei de Deus ainda, a própria consciência, a necessidade de se reparar e de se voltar à situação mais tarde para se aprender a usar bem o que naquele momento não foi realizado. Deveríamos já passamos um pouquinho, mas é importante não perdermos. Falta um parágrafozinho, vamos terminar então. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. Olha que interessante. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos. Não é assistido senão por eles. É neste sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Então vejamos aqui que os espíritos não precisam ser espíritos superiores, mas serão espíritos bons no sentido de terem boas intenções para ajudar, para colaborar, de estarem na falange do bem. Então essa simpatia que o médium angaria se dá pela sua própria ação, pelas suas próprias escolhas, pela qualidade do seu livre-arbítrio. Tanto melhor será o médium, quanto mais simpático ele é aos bons espíritos. Mas essa simpatia não é por nenhum tipo de favoritismo. Não, é produto e resultado do seu próprio esforço em se manter, vamos dizer assim, em conter as más tendências e se manter, então, orientado dentro das lições do Evangelho. É isso. Vimos então, amanhã vamos ver um outro subtema, mas os sãos não têm necessidade de médico, e Kardec aproveitou e falou-nos um pouco então sobre a mediunidade, como a mediunidade também é uma ferramenta para ajudar-nos, a todos nós, espíritos imperfeitos, a melhorarmos aqui nas nossas encarnações de provas e expiações. Amanhã estaremos de volta com mais um projeto, quase 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.